Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. É com muito bom coração que nós estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que todos nós nos reunimos em um só coração, em Jesus, com os pensamentos elevados até a Deus nosso Pai, em busca de uma reflexão do Evangelho, em busca de uma palavra de esperança e de consolação para o nosso dia, para a nossa semana. Então sejam todos muito bem-vindos e é com muito carinho e é com Jesus no nosso coração que nós vamos começar o nosso Evangelho de hoje, refletindo sobre propostas que podem surgir na nossa casa mental e que são propostas que nós temos que ficar muito bem vigilantes e atentos a ela. Mas antes da gente chegar aqui e descobrir que proposta ou quais propostas são essas, vamos juntos imaginar uma situação, porque imaginando essa situação vai ficar muito mais claro para a gente refletir sobre essas propostas. Meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para juntos aqui refletirmos o cenário de uma empresa, de uma fábrica bem grande. Só que essa fábrica, ela produz um produto final que não é bom para a sociedade. E não só isso. Esta fábrica, ela gera condições de trabalho que não é nada benéfico, não é nada saudável para os seus trabalhadores. Ou seja, a condição de quem trabalha ali não é uma condição muito boa, não conduz esses trabalhadores a algo melhor, não permite que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Então, digamos que não é uma condição nada favorável para quem ele trabalha. Só que o que vem acontecendo é que esses trabalhadores estão despertando, estão ali avistando condições em outros lugares melhor de trabalho. Então, esses trabalhadores, eles começam a ir até o chefe dessa empresa e a solicitar o desligamento deles, afirmando que a empresa ali não produz nada de bom, que a empresa está apenas prejudicando a eles. E também começam ali a argumentar diante do chefe que eles desejam algo melhor para a vida, querem tentar algo diferente, que aquilo que antes eles faziam ali naquela fábrica já não mais harmoniza com os pensamentos deles. E o chefe, diante dessas afirmativas, sente o seu orgulho ferido. Ora, imagina se todos os trabalhadores dessa fábrica, lembremos que uma fábrica que não produz algo bom para a sociedade, começam a despertar, a querer mudar, a querer se transformar para algo melhor. Aí esse chefe ele vai perder a força da produção dele. Ele começa a fazer ofertas para esses trabalhadores da fábrica. Oferta um salário melhor, oferta coisas materiais, oferta ganhos passageiros, oferta tudo que ele puder, mas só para manter esses trabalhadores fazendo o que ele quer. Meus irmãos, este exemplo que nós acabamos de delinear aqui juntos, de imaginar esta fábrica, esses trabalhadores, esse chefe tão orgulhoso, este exemplo, que é um exemplo tão vivido, tanto há séculos atrás, como também atualmente na nossa esfera terrena, é um cenário, meus irmãos, que não difere muito do que muitos irmãos espirituais vivenciam nas esferas inferiores. Isso mesmo, meus irmãos. Este exemplo que nós trouxemos aqui é um exemplo também vivido
a mesma roupagem dele, vivido nas esferas espirituais inferiores. Para nós compreendermos um pouco melhor, nas esferas espirituais inferiores, meus irmãos, existe ali um trabalho organizado, tal como se fosse uma empresa, uma fábrica. Só que o que eles produzem de produto final é o mal, é a maldade ainda. E esse trabalho ele é extremamente organizado. Temos o chefe, o coordenador, nós temos também os trabalhadores que cada um vai desempenhar a sua tarefa ali para uma maldade, para colocar um plano maldoso em ação. É extremamente organizado, como se fosse uma empresa, uma fábrica. Amados irmãos, equivoca-se quem pensa que os nossos irmãos espirituais, que ainda se comprazem na maldade, são desorganizados, são ignorantes, são espíritos que não organizam muito bem as coisas, o pensamento. Equivoca-se, meus irmãos, quem ainda pensa assim, pois incontáveis são as obras espíritas que nos revelam a organização com chefes, trabalhadores, ainda na esfera espiritual inferior, com o objetivo de fazer mal aos encarnados, ou de fazer mal a alguém específico, ou de buscar vingança. Então, o que não nos falta são obras espíritas, com histórias, com fatos, nos explicando toda essa organização, os planos bem delineados, os desejos deles, como os trabalhadores respeitam os chefes por medo. E isso estamos dizendo novamente lá nas esferas espirituais inferiores. Então, muitas vezes você terá um chefe ali, que é um irmão espiritual ainda perdido na escuridão, e ele contrata trabalhadores para colocar um plano maldoso em ação. Isso ainda acontece, meus irmãos. Só que o que também acontece é esses trabalhadores do mal ainda começarem a despertar para o caminho do bem. Começarem a ter o desejo de buscar algo melhor, de agora não mais trabalhar para o mal, mas começar a trabalhar para o bem. Pois despertaram que aquilo que eles andavam fazendo não é benéfico e não produz nada de bom para o próximo e nem ajuda eles no desenvolvimento. Então esses espíritos despertam e colocam em teu coração o desejo de mudança. Querem deixar este trabalho voltado ao mal e começar uma nova jornada, tentar algo diferente, buscar algo melhor para eles no caminho do bem. E eles vão até esses chefes muitas vezes e solicitam o desligamento deles desses trabalhos maléficos. E meus irmãos, a reação desses espíritos de muita força no mal, que são colocados como chefes entre eles, não é nada benéfica, porque eles se sentem totalmente feridos em seu orgulho, porque eles perderam ali um soldado do exército deles, porque eles perderam ali um espírito que auxiliava no trabalho do mal, e eles não querem isso. Então esse chefe e muitos outros companheiros desse trabalho ficam extremamente ali irritados com essa situação. Mas aqueles que desejaram mudar, se desligar desse trabalho, seguem em frente. Solicitam uma nova reencarnação, agora com o objetivo de se transformar, de se renovar, de seguirem agora um trabalho na seara do bem. Após tanto tempo na esfera espiritual trabalhando para o mal,
solicitam uma reencarnação para servir no bem dessa vez, para servir na seara de Jesus. E isso é concedido a muitos irmãos. E o que acontece frequentemente é que eles estando aqui, ou seja, nós, meus irmãos, estando aqui reencarnados, trabalhando no bem, fazendo a nossa parte, cumprindo os nossos deveres, os nossos compromissos agora na seara do bem, após tanto tempo que nós ficamos na escuridão, não é mesmo? E o que acontece frequentemente é que esses espíritos que não quiseram mudar, esses espíritos que decidiram não se transformar, que optaram por continuar ali ainda, servindo as tarefas maléficas, servindo a maldade, prejudicando o próximo, buscando vingança, esses espíritos ficam com aquela raiva nutrida por aqueles que mudaram e começam a ir atrás, exatamente, para tentar prejudicar. Mas eles tentam prejudicar, meus irmãos, ao encarnado que resolveu mudar, deixar o lado da escuridão e seguir agora para a luz. Eles prejudicam com ofertas, meus irmãos. Exatamente, com ofertas. Igual aquela história que a gente contou aqui no início, que o chefe, temeroso de perder ali os seus trabalhadores, começa a fazer ofertas de tudo quanto é coisa para manter eles no trabalho. Os espíritos ainda maléficos também fazem essas ofertas a nós, encarnados, que quem sabe a gente não foi um desses irmãos que sentia prazer em fazer o mal, em prejudicar o próximo lá na esfera espiritual. Então, eles começam a ofertar coisas através do nosso pensamento, meus irmãos. Eles começam a fazer ofertas duvidosas, ofertas que vão ali nos conduzir futuramente a um caminho pernicioso. Eles soam em nossos pensamentos ofertas que ao primeiro momento parecem ser boas, inofensivas, que não tem nada de mais. Mas, meus irmãos, devemos nos atentar, porque o fundo dessa oferta que esses irmãos espirituais soam em nossos pensamentos é o fundo de nos prejudicar no trabalho no bem. É o fundo, a oferta ela possui o fundo de nos conduzir a não cumprir o dever no serviço ao bem. Porque esses espíritos estão irritados demais porque uns escolheram mudar e eles não. Então começam a soar certas ofertas, como, meus irmãos, ser médium de Jesus é difícil demais. Larga a mão disso. Sua vida será melhor sem cumprir esse dever. Justamente no dia do trabalho mediúnico, justamente no dia de servir dentro de uma casa espírita, ou, meus irmãos, servir a Jesus no templo religioso que for, que muitas vezes é um dever que o nosso espírito ele promete cumprir para agora trabalhar no caminho do bem. Justamente naquele dia daquela tarefa vem essa proposta no nosso pensamento: não vai trabalhar hoje não, você está tão cansado, seu dia foi tão difícil, fica em casa. Para que cumprir esse dever? Para que ir lá? Ou se não vem aquele outro pensamento: desiste disso, é mais prazeroso enganar, conseguir as coisas no caminho fácil, não cumpre esse dever, não cumpre esse compromisso hoje não. Ofertas que parecem ser inofensivas e até mesmo parece ser um pensamento nosso, não é mesmo? Mas muitas vezes não são, meus irmãos. Não são pensamentos nossos. São influência de ideias com ofertas para a gente não cumprir o trabalho naquele dia, para a gente não cumprir o dever com a casa espírita exatamente naquele dia que ela precisa da gente.
da gente não comparecer nos compromissos que nos compete a Jesus. Com ofertas como vai descansar, vai ficar tranquilo, vai buscar algo mais prazeroso hoje, vai fazer algo ali que te beneficia apenas. São ofertas de irmãos espirituais que têm o desejo de nos desviar do trabalho reto a Jesus, meus irmãos. E muitas vezes nós nem percebemos. Meus irmãos, olha só o que a pergunta 81 do Livro dos Espíritos vai nos dizer sobre isso, para ficar bem firmado nos nossos pensamentos o quanto isso é possível, meus irmãos. Olha só a questão 81 que Allan Kardec vai questionar. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Kardec está questionando por que nós aqui encarnados estamos seguindo os nossos compromissos, os nossos deveres. Por que os espíritos inferiores ficam aqui querendo nos desviar desses compromissos, nos desviar do trabalho no bem? E os bons espíritos vão ser objetivos em sua resposta, dizendo: pelo despeito que lhe causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, o quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Amados irmãos, esta pergunta aqui, esta resposta, ela é uma resposta que a gente pode tirar muito ensinamento dela. E hoje, na nossa reflexão, ela fecha perfeitamente o nosso tema de hoje, em nos esclarecendo. Olha só, muitos irmãos espirituais ainda sentem desejo em impedir aos encarnados de seguirem compromissos, deveres no caminho do bem, de seguirem os compromissos com Jesus, com a obra divina, com o seu melhoramento. E fazem isso, meus irmãos, sobretudo com espíritos inexperientes ainda. Ou seja, nós somos espíritos inexperientes no caminho do bem. Quantos de nós não estava lá na sombra já tem um tempo? Então somos inexperientes no caminho da luz. Então para a gente cair é muito mais fácil, meus irmãos. Por isso temos que nos atentar, vigiar sempre. Jesus já dizia isso. Vigiar os pensamentos, vigiar o coração, vigiar essas ideias que surgem nos nossos pensamentos, de não cumprir o dever naquele dia na casa espírita, de faltar para poder ficar às vezes descansando num ócio espiritual, numa preguiça espiritual, ou muitas vezes não cumprir o nosso dever com Jesus por puro capricho. Pensemos, meus irmãos, sobre isso, vigiemos o nosso coração. Todos temos deveres e compromissos com Jesus, com Deus, nosso Pai. Precisamos ter disciplina para cumpri-los. E precisamos pensar, saber sobre isso, que muitos irmãos espirituais ainda sentem o desejo de nos desviar desta rota. Por isso, o vigiar ele tem que ser dobrado. Vigiar porque as nossas tendências ainda são falhas e vigiar também essas influências que não são benéficas desses irmãos espirituais. E buscar sempre a harmonia com Jesus, com os bons espíritos. Buscar sempre o coração alinhado com a disciplina em Jesus para cumprir os nossos deveres, as nossas tarefas e não vacilarmos e não sucumbirmos, meus irmãos, a essas ofertas tão duvidosas que podem surgir justamente às vezes no dia do serviço a Jesus. Bom, meus irmãos, esta é a nossa reflexão desta quarta-feira.
Desejamos de todo o coração que ela seja proveitosa para todos nós, para a gente vigiar e orar, como já dizia o nosso mestre Nazareno. Amados irmãos, esta nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada pelo capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminares. Fiquemos todos em paz, fiquemos com Jesus e vamos ter o nosso coração em perfeita disciplina, meus irmãos, com os deveres espirituais que nós nos comprometemos a cumprir aqui na Terra. Que assim seja.